Anos atrás, debaixo do céu estrelado em Chapecó, Santa Catarina, uma menina sonhava grande. Um olho no céu, outro dentro de casa. Quando eu era criança, eu morava no interior, eu sempre achava muito bonito o céu, né? Então, era uma das coisas que eu sempre gostei bastante, de observação das estrelas, enfim. E a minha mãe, também foge bastante dessa parte de estereótipos de gênero, no sentido que ela gostava muito de construir coisas, montar coisas, consertar coisas. Então, ela sempre estava lá com furadeira e arrumando resistência de chuveiro, enfim, várias coisas assim. Então, tudo isso me levou a escolher física licenciatura, né? Depois de cursar a física e se tornar professora da Universidade Federal do Paraná, na cidade de Palotina, no oeste do estado, essa menina começou a formar uma rede poderosa de trabalho e afeto para que outras meninas pudessem sonhar como ela. No episódio de hoje, a gente vai saber como pequenos foguetes têm transformado vidas em cidades paranaenses. E em cada uma dessas localidades, tem gente descobrindo que ciência não é bem aquilo que se pensava antes. A ciência, ela fez uma coisa assim na minha vida que eu nunca esperaria. Então, pra mim, foi uma das melhores coisas que já aconteceu. Nunca tinha vivido nada parecido, mas quando o projeto foi apresentado pra mim, eu me encantei. A gente vai conversar com a turma fogueteira do projeto Meninas na Ciência, Rocket Girls, apoiado pelo programa SBPC Vai à Escola. E vai conhecer por que a inclusão de meninas nas áreas das ciências exatas não é um fim, é só um começo. Eu sou Raquel Cagliari, obrigada por subir a bordo, o som da ciência já vai decolar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ei, som. Som. Alô. O som da ciência. Um podcast da SBPC para ouvidos abertos. O som da ciência. Embora o Brasil tenha uma participação expressiva de mulheres nas ciências, nas áreas exatas a coisa não é bem assim. Menos de 1/3 dos graduandos em matemática, ciência da computação e engenharias são mulheres. E a pandemia de Covid-19 piorou as coisas. Houve uma redução de quase 50% de mulheres que conseguiram concluir a sua graduação nessas áreas. Provavelmente um reflexo dos impactos econômicos e das demandas de cuidados com a família que se acentuaram nesse período. Quem também deu uma desanimada durante a pandemia foi a estudante Elisa Nami, de Curitiba. Eu não era uma pessoa assim tão esforçada, tão dedicada, digamos assim, né? Eu passei por umas coisas na pandemia, daí acho que todo mundo, depois que aconteceu tudo na pandemia, daí teve aquela coisa com o celular, todas essas coisas online, aí o cérebro deu uma parada, assim, aí foi o mesmo que aconteceu comigo. Então, eu fiquei, assim, bastante relaxada, digamos assim, sabe? Só que, passada a pandemia, ela ingressou no ensino médio, no Colégio Estadual Eusébio Mota, e ali ela encontrou uma novidade que mudaria o rumo das coisas: um clube de ciências. E aí, quando eu entrei pro clube, cara, foi totalmente diferente, assim. Um diferente bom, sabe? Eu não imaginava que o clube ia fazer tanta diferença na minha vida, porque, assim, hoje eu olho pro meu quarto e tem, tipo, aqueles crachazinhos de eventos que eu já fui, certificados, eu fico, cara, eu nunca imaginava que eu ia ter isso. Eu nem sabia como que era uma feira de ciência, eu nem sabia o que era ciência direito. E hoje em dia é a coisa que eu mais tenho contato na minha vida, é o que eu mais sei, é o que eu mais faço. O clube da Elisa faz parte da rede Rocket Girls, Meninas na Ciência, coordenado por uma professora de física que mora a quase 600 quilômetros da capital paranaense. Foi no campus da UFPR de Palotina que tudo começou, a partir de um grupo que chacoalhou as estruturas da cidade com cerca de 30 mil habitantes, lançando mini-foguetes. E era essa professora, a Mara Parisotto, a menina de Chapecó, que estava por lá. Nós tínhamos uma equipe que começou em 2016 de foguetes aqui da universidade, que se chamava Palo Rocket, porque Palo de Palotina, né? E era só aqui da universidade. Daí, inicialmente, só tinha uma das alunas que era mulher, né? Então, a gente foi para a competição, a gente conseguiu algumas premiações. A competição era Festival Brasileiro de Foguetes. A coisa foi crescendo e a professora foi tomando gosto por essa modalidade de experimento aeroespacial. E daí a gente veio e daí eles abriram a possibilidade de, no outro ano, ir equipes do ensino médio, ensino fundamental.
Então, como nós somos do curso de licenciatura, então resolvemos fazer formação para ensinar o pessoal das escolas a fazer foguete. Mas quando a gente chegou nas escolas, chamou muita atenção de um dos bolsistas, que quando eles iam ensinar nas escolas, as meninas ficavam muito na parte de decoração, colocavam purpurina, pintavam. E os meninos que realmente faziam o foguete tinham coragem de fazer o lançamento e tudo. E aí surgiu a ideia de um novo projeto. Então, a gente começou a querer pensar em estratégias para que as meninas realmente fizessem os foguetes, fizessem os cálculos, né? E daí, e nesse mesmo período saiu o edital daí do CNPq de 2018 para incentivar projetos que incentivassem meninas a ingressarem nessas áreas que tem poucas mulheres, né? Então, eu e a professora Paola, a gente escreveu esse edital e foi contemplado. Então, a gente começou a tentar incentivar que tivesse mais mulheres na área das ciências exatas, física, química, matemática, computação, por meio desses projetos voltados para a área do setor aeroespacial. Atualmente, o projeto Meninas na Ciência mantém clubes de ciência e um planetário itinerante que chega a 12 mil estudantes todos os anos. Com diferentes fontes de financiamento, as atividades se diversificaram, com formações de imersão e a promoção de novos eventos, como a Olimpíada de Satélites. Mas a principal diversificação não está nos tipos de evento, está nas pessoas que atualmente têm participado do projeto. Atualmente a gente está com 8 clubes, tem um clube em uma comunidade quilombola, 2 em comunidade indígena, e o ano passado nós tínhamos também numa unidade prisional, e a gente tem aqui em Palotina num espaço que é na assistência social. Então tem vários perfis diferentes, né? Incluir as meninas nas ciências não era mais suficiente. Era preciso olhar para outras camadas, olhar para interseccionalidades que causam a exclusão. E isso não foi só feito com base na percepção empírica, mas também com preparo técnico. Acho que da vivência a gente consegue perceber, mas também eu acho que eu fiz um curso de formação que a gente foi selecionado que daí a gente conseguiu recursos para comprar o planetário, pelo British Council. E aí, uma parte do edital você conseguia recurso e a outra era curso de formação. Foi um curso muito bom, que durou um ano, e eles trouxeram esses dados assim, sobre mulheres na ciência, sobre pesquisas que foram desenvolvidas, resultados assim, dessa exclusão vertical e horizontal, então de poucas pessoas escolherem as exatas, e depois quando a gente for ver tipo, mestrado, doutorado, bolsa de produtividade, cargos de gestão, cada vez vai reduzindo ainda mais a porcentagem de mulheres em relação a homens, né? Então, foi uma formação que nos tornou bastante conscientes assim, sobre a realidade no mundo, né? Porque eles trouxeram dados de várias realidades e eles também trouxeram muitas estratégias de como ensinar, visando reduzir as desigualdades de gênero na escola e na universidade. Então, acho que aqui também foi uma das coisas que me ajudou bastante assim, em relação a ter um aprofundamento teórico maior. O som da ciência. Nessa nova etapa, um dos clubes fica em São Miguel do Iguaçu e nasceu de um encontro em uma feira de ciências. Quem conta como foi isso é a professora Mídia Barbosa, formada em matemática pela UNILA, em Foz do Iguaçu. Jauri, bom dia. Em Avaguarani, ser professora no colégio indígena foi a forma que eu encontrei de me conectar com a minha ancestralidade guarani. E atuando como professora nessa escola indígena, eu comecei a aprender, né, sobre a cultura e a olhar a cultura por meio da matemática também. E o trabalho que a gente levou foi o filtro dos sonhos, que é o Yanduquirá, sendo relacionado com a trigonometria, né, a partir de um objeto da história da matemática, que é o cossenômetro. Com essa participação na Feira de Ciências,
Nós conhecemos a professora Mara, que então apresentou o projeto, né, Meninas nas Ciências, e convidou as minhas alunas bolsistas, né, para a gente participar do Futuras Cientistas, que teve em Palotina agora em 2026. E participando do Futuras Cientistas, que a gente teve conhecimento do projeto Rocket Girls, Meninas nas Ciências, e conseguiu, né, com auxílio da professora Mara, levar para a nossa escola o Clube de Ciências. No clube, cultura e ciência andam juntas. Saca só os 2 projetos que estão rolando por lá. O primeiro trabalho, ele é uma parceria com a UTFPR, do campus de Medianeira, onde está sendo realizada a análise microbacteriana da água da comunidade. E o segundo projeto, ele consiste em um estudo teórico-prático, para relacionar as leis de Newton aplicadas ao arco e flecha, né, que é um objeto da cultura. Esse segundo projeto, ele também vai ser apresentado nos Jogos Indígenas. E se o respeito à cultura está presente na ciência, ele também precisa acompanhar as relações de ensino e aprendizagem, e as barreiras são enfrentadas em conjunto. A relação com os meus alunos, ela se dá de uma forma muito afetuosa, buscando também respeitar as adversidades que os meus alunos enfrentam, tanto em questão de língua materna, né, o fato deles terem que dialogar comigo em português, tendo o Guarani, né, como principal referência, dificuldades relacionadas a material mesmo, né, então questão de pesquisa, às vezes falta o computador em casa, né, acesso à internet, exemplos, né, das barreiras que ainda são impostas, né? Mas apesar dessas barreiras existirem, a gente desenvolve o trabalho, né, entendendo que é direito, né, do nosso aluno acessar esses saberes, né, escolares, de forma que eles tenham uma compreensão, né, do que eles estão aprendendo, do uso do que eles estão aprendendo, buscando sempre desenvolver autonomia. Quando o assunto é superar barreiras, a professora sabe do que está falando. Eu fui fazer o curso de licenciatura em matemática, primeiramente porque era um curso noturno e possibilitava que eu pudesse cuidar do meu filho, né, durante o dia, e também pensando no mercado laboral. Eu voltei para minha cidade e procurei trabalho na escola indígena. É o Colégio Estadual Indígena Teconhemoingô, que fica na aldeia Ocoã, aqui em São Miguel do Iguaçu. E para a professora Mara, isso não foi muito diferente. Outro motivo que eu escolhi a física, né, foi pelo motivo de que eu via que faltavam professores. Eu queria escolher uma profissão que eu tivesse garantia de ter emprego, ou pelo menos tivesse uma boa probabilidade, porque era uma das minhas preocupações de conseguir me manter financeiramente. Passados 10 anos de trabalho na Universidade Federal do Paraná, a professora avalia que os desafios para a ampliação da diversidade não são poucos. Como a gente vem trabalhando com o Fundamental 2, uma das coisas que a gente vem percebendo é que as alunas, que, por exemplo, que têm necessidades especiais, quilombolas, indígenas, muitas vezes não chegam desistem antes de chegar no Fundamental 2 ou no ensino médio. Então, acho que, por exemplo, uma das sugestões, né, é justamente começar com esses projetos já no Fundamental 1, Fundamental 2, porque a gente percebe que, infelizmente, esse público que não chega na universidade, não chega nem no ensino médio. Então, eu acho que essa seria uma das dificuldades. A outra que eu acho que é bastante importante, assim, é a questão que a gente precisaria ter investimento municipal, estadual, para concurso público para pessoas que trabalham com divulgação científica. Porque aqui a gente faz assim, a cada 2 anos escreve projeto,
tenta participar de edital, mas não é uma coisa permanente. Qual que é a faixa etária que o projeto tem trabalhado atualmente com as atividades de clubes e do planetário? Do planetário, a gente, esses dias, quarta-feira, semana passada, retrasada, eu fui para Terra Roxa, a gente atendeu as crianças desde do Fundamental 1 ali, eles tinham 6 anos, né, com o planetário. Com os clubes de ciência, a gente vem trabalhando a partir do Fundamental 2. Mas quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Até porque o Meninas na Ciência não é só um projeto de ensino de ciências exatas. O foguete é só um símbolo para o começo de uma jornada nas estrelas em busca de autonomia e confiança. O perfil delas acaba mudando muito, porque elas aumentam a autoestima. Porque além delas aprenderem, elas precisam ensinar para outras pessoas. Então a gente vê assim, que melhora muito a questão de oratória, de autoestima, de autoeficácia, né? Que elas se sentem que quando elas conseguem fazer, elas veem que elas conseguem, também ensinando outras pessoas, elas veem que conseguem também transmitir o que elas aprenderam para outras pessoas. Conversando com outras 2 professoras que guiam os clubes de ciência, dá para ver que isso está impregnado no dia a dia. Escuta só a bióloga Joyce Luana de Souza, que trabalha em uma escola que recebe estudantes quilombolas em Guaíra. Tem sido uma experiência muito especial para mim, porque eu vejo diariamente o crescimento dessas estudantes, tanto no conhecimento científico, quanto na autoestima delas, na comunicação, na autonomia, por conta de participarem do projeto. Bem parecido é o relato da professora Mônica Morales, também da biologia, que atua em uma escola indígena em Terra Roxa. O nome da escola é Arandu Guarani. O que nós fazemos lá é pesquisar experimentos, fazer testes desses experimentos e depois reproduzir eles com outros alunos. Nós aprendemos a confeccionar 6 níveis de mini foguetes. Então o objetivo é reproduzir a construção desses mini foguetes dentro da escola, poder realizar competições legais, dinâmicas, que envolva toda a comunidade escolar. E além de desenvolver essas atividades dentro do clube de ciências que tem na nossa escola, a gente também participa de eventos, né? Esse ano participamos de um evento em Curitiba, que o nome do evento era Menina nas Exatas. Então isso é muito legal, porque as meninas têm essa oportunidade também de escrever artigo, publicar, participar do evento, interagir com outras meninas e pessoas que já estão na universidade ou pessoas que estão na pós-graduação. Então elas acabam vivenciando toda essa questão acadêmica antes de entrar na universidade. Ou seja, a paixão pela ciência não fica só dentro dos clubes, ela vai além. De acordo com a coordenadora Mara Parisotto, algumas pesquisas de pós-graduação estão acompanhando todo esse processo para analisar e mensurar o impacto do projeto. Mas a aluna Yane Kluska, do clube Corps Girls, no município de Corbélia, já dá uma dica sobre esses impactos. Então a gente faz experimentos, a gente lança foguete, a gente escreve, a gente abre plantas, a gente faz bastante coisas. E normalmente as funções são distribuídas entre eu e as 2 meninas que participam junto comigo. Uma semana alguém leva uma ideia e assim por diante. Então a gente é bem resolvida nessa parte. E parece que essa resolução já tem inspirado novas gerações na escola. Uma menininha do 6º ano, ela me entregou um bombom escrito com um papelzinho do lado, que era: adoro fazer parte do clube de ciências, vocês são muito legais e eu aprendi muito com vocês. E aquilo foi muito importante para mim, porque aquele nosso trabalho de ensinar a ciência e trazer um lugar de leveza estava dando certo. E a melhor parte, com certeza, é aprender e ensinar as meninas e ter esse contato com elas, um momento descontraído. Isso é muito legal, principalmente o vínculo que a gente cria. E a Elisa, de Curitiba, conta que muito desse entusiasmo vem de uma coisa que, no fundo, é bem simples: de saber que cientista também é gente, como a gente. Quando você vê um doutor na rua, vai em algum lugar e vê uma pessoa importante, você fica: eu nunca falaria com essa pessoa, porque estamos em níveis totalmente diferentes. E ali no clube ou eventos que acontecem, você troca ideias com aquela pessoa, sabe? Você conversa como se fosse qualquer outra pessoa, porque querendo ou não, a gente somos, né, pessoas normais, ela tem uma vida normal. Todo mundo deveria ter pelo menos um contato realmente assim com a ciência, sabe? Sem ser aquela coisa que
Ai, todo mundo pensa, né? Aquela ciência do fundamental, aquela coisa estereotipada, assim. Ah, foguetes, estrelas, cientistas malucos, sabe? Um contato real igual eu tive. O Rocket Girls esteve aqui no Som da Ciência em 2023 e a gente vai linkar esse episódio para quem quiser conhecer mais sobre a história de construção desse projeto. É impressionante ver tudo que aconteceu de lá para cá com essa turma. E no segundo semestre de 2026, o projeto vai ter festival de mini-foguetes e um acampamento astronômico com o apoio da SBPC. O SBPC Vai à Escola foi criado nos anos 90 e já incentivou atividades com mais de 15 mil crianças e adolescentes. No próximo episódio, a gente segue conhecendo essas ações, que levam a paixão pela ciência o quanto antes, como disse a professora Mara, até a escola. Obrigada às nossas entrevistadas e a você pela escuta e a curiosidade que movem o Som da Ciência. Este episódio teve a colaboração da jornalista Luísa Matos, da comunicação do Rocket Girls, e produção de Raquel Cagliari, sob a coordenação da equipe de comunicação da SBPC. Estamos esquentando os motores para a reunião anual na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, hein? Fale com a gente pelas redes da SBPC ou pelo e-mail osomdaciência@sbpcnet.org.br. Para mim, ser uma menina na ciência é você se encontrar. Tá construindo esse caminho para ser quem você sempre quis ser. Participem, porque é uma experiência única que te abre inúmeras portas, que te ensina muito, que te faz ver o mundo de uma forma diferente. Que toda menina possa olhar para o céu estrelado na sua pequena ou grande cidade e saber que pode ir ao infinito e além. Até a próxima! Você ouviu O Som da Ciência. Um podcast da SBPC para ouvidos abertos.